Convido a todos que nós possamos juntos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e que possamos estar aqui unidos nesse mesmo objetivo, que é a busca desse ensinamento, que é a busca da compreensão desses ensinos provindo do Cristo nos Evangelhos e trazidos à luz do Espiritismo, para que a nossa compreensão possa ser melhor e que nós assim possamos estar criando uma consciência de que isso é tão necessário em nossas vidas para que haja uma transformação real em nossos corações, para que a nossa evolução realmente possa ser efetiva. Embora estejamos longe do nosso destino, dos nossos objetivos, mas que nós possamos não esmorecer, sempre perseverantes nesse caminho. Que assim seja. Muito bom. O tema que nós escolhemos hoje é aflições. Essa aflições está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 83, do Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier. Então, como vocês já sabem, ele sempre começa com um versículo do Novo Testamento, que ele fala o seguinte: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. Isso está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Então veja, à primeira vista é estranho a gente alegrarmos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. As aflições do Cristo, a gente sabe que elas aconteceram porque os poderosos da época se sentiram ameaçados por ele, Acharam que ele ia tomar o poder, aquela coisa toda. Então combateram ele de todas as formas até a crucificação, E tudo aquilo foi uma aflição, foi um sofrimento para ele, embora ele sendo um espírito do grau máximo que ele já atingiu, ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer, Mas aquilo era o testemunho que ele estava dando do ensinamento dele, Ele só não falou, ele cumpriu o que ele falou, Ele não fugiu do compromisso, Coisa que a gente geralmente faz aqui, ele não, Então, essas aflições trouxeram um benefício para nós, pelo sacrifício dele, Então, com isso nós consolidamos, e vimos essa consolidação na missão gloriosa do Cristo aqui na Terra, Então, a gente trazendo para o nosso mundo, para o nosso particular, logicamente não há comparação às aflições do Cristo com as nossas aflições, Porque as aflições, elas são de variados graus, como a gente vai ver aqui durante a exposição, Então, mas a gente está sempre vivendo uma aflição, Então, na sequência, o Emmanuel começa dizendo o seguinte: olha, é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância, Então veja, nas horas mais difíceis da nossa vida, lembremos-nos das lições aprendidas, Resignação, aceitação e a caridade acima de tudo, Então veja, a gente, nesses dias mais difíceis que a gente passa, a gente tem que recorrer às nossas reservas, às lições aprendidas, Por quê? Porque nós já estamos aqui na condição de aprendiz, Isso que vai fazer com que a gente possa passar por esses dias difíceis com um pouco mais de tranquilidade, Por quê? Porque nós estamos usando da resignação, da aceitação daquele sofrimento, sabemos que aquilo é necessário para a gente, Então, a gente vai passar isso com não tanta dificuldade, E, acima de tudo, eu coloquei caridade aqui, para a gente continuar nesse processo de reforma interior, Que a gente possa estar exercendo isso perante o nosso semelhante, por pior que seja os nossos problemas, que a gente tenha isso em mente, De estar sendo caridosos, sendo pacienciosos, aceitando as pessoas como elas são, não criticando, Então, ter essa postura, mesmo nesses dias mais difíceis,
E eu peguei lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 133, que ele fala alguma coisa parecida, que o Kardec pergunta o seguinte, ó, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? É o que eles respondem, né? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito, né? Então, o que ele pergunta, se aquelas pessoas, perdão, aquelas perguntas que desde o caminho seguiram o caminho do bem, elas teriam que reencarnar sempre? Essa questão do caminho do bem é muito relativo, né? A gente pode estar no caminho do bem, mas ainda falta muito para a gente ser realmente um homem de bem, né? Então, a gente está sempre aqui aprimorando isso, né? A gente pode estar no caminho do bem, mas ainda falta um bom trecho para que a gente possa realmente exercer a caridade na sua integralidade, né? Até porque ele respondeu, todos partem do mesmo início, todos são simples e ignorantes, né? E Deus, que é justo, não podia fazer uns diferentemente dos outros, sem mérito. Então, tudo isso que a gente procura fazer dentro do caminho do bem, obrigado, dentro do caminho do bem, faz com que a gente tenha o mérito, né? Que é o merecimento, né? E tem a 133A, o Kardec ainda pergunta, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal, né? Aí ele responde, chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito, né? Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos, evidentemente, né? Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, se nós estamos no caminho do bem, a gente só vai apressar a nossa evolução, né? Porque a pressa é sempre nossa. A pressa não é de Deus, a pressa é nossa, né? Então, a gente, se quer sair de um mundo de provas e expiações como o nosso, para merecer um mundo em regeneração ou viver em mundos mais felizes, nós temos que apressar isso, né? Acelerar esse processo de reforma interior, né? Então, quanto menos imperfeições, menos tormento, evidentemente, né? Então, quanto mais a gente combater nossos vícios e defeitos e criar virtudes, menos nós vamos sofrer, né? Logicamente que é um processo bastante difícil, né? Exige sempre uma renúncia, um sacrifício da nossa parte, mas é o que nós temos que fazer, né? É o que nós temos que encarar, tá certo? Então, na lição, o Emmanuel continua. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templos em ruínas, sob os embates da tormenta cruel, né? Então, haverá momentos que as preocupações nos dominarão e nos sentiremos sozinhos, né? Porque, veja, na hora difícil, os amigos, né, aqueles que se diziam nossos amigos, não eram verdadeiros amigos, se afastam, eles não querem problemas, né? Porque o verdadeiro amigo vai ficar com você na hora boa e na hora ruim, né? Mas, nessa hora, todo mundo sai de perto, né? Não quer dividir os seus problemas com ele, né? Então, veja, é nessa hora que a gente vai se sentir bastante sozinho e, logicamente, a gente sempre terá o recurso da prece, da fé em Deus, para que a gente possa atravessar esses dias de tormenta, né? Então, frequentemente, uma frase de Emmanuel, ele vai falar do assunto, frequentemente a aflição é a nossa própria ansiedade, né? Vejam, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos e por vezes nem chegam a surgir. Então são as preocupações, a preocupação da nossa mente. A gente então coloca um pensamento de que aquilo vai dar um problema, né? E a gente sofre por antecipação, né? E às vezes aquilo nem acontece, né?
Então, essa é a preocupação que nós teremos que evitar, né? Por quê? E por que ela surge? Por nossa falta de fé mesmo, né? A gente sabe que Deus vai nos prover na dificuldade, mas a nossa fé é muito pequena, né? Então a gente passa por isso e cria problemas, a nossa ansiedade, a gente cria problemas na nossa cabeça que muitas vezes nem vai acontecer, né? Como ele fala aqui. Em muitos casos não se verificam como a gente supõe e por vezes nem chegam a surgir, não acontece, né? Então precisa ficar atento a isso, né? Aí continuando na lição, o Emmanuel continua lá. As esperanças feneceram, morreram distantes, né? Os sonhos permaneceram pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Então, às vezes, está naquele problema, você perdeu a esperança, os sonhos se foram, né? Então, aqueles que se eram afeiçoados, mas não eram seus amigos, na verdade, somem, né? Uns porque são indiferentes ao sofrimento alheio, né? E outros porque preferiram alguma coisa mais prazerosa do que ficar ao seu lado que está sofrendo, né? Então, são aflições que nos atormentam constantemente devido à nossa falta de vigilância e fé. Deus não nos abandona nunca. Então, a gente tem que estar sempre vigilante e fé em Deus que essas coisas se resolverão, por pior que seja, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: os problemas todo mundo tem, né? E os problemas têm que ser encarados de frente para que a gente possa dar uma solução, né? Então, quando a gente encara de frente, racionalmente, então a gente acaba resolvendo aquele problema, né? Então, saber que Deus está sempre do nosso lado, nos ampara sempre, né? Tem um trecho aqui do Manuel Filomeno de Miranda que ele fala o seguinte, olha: de alguma forma no mundo tudo são aflições. A busca da verdade, o anseio do amor, a alegria escassa, o sonho de prosperidade, a ambição do conhecimento e da sabedoria, da beleza e do poder, a necessidade da fé, são todos assinalados por aflições, que a paciência e a restrita confiança em Deus transformam em êxito e em paz, né? E ele complementa: cada ser é uma experiência particular e cada aflição representa um recurso próprio utilizado pela vida para o seu crescimento, né? Então, voltando aqui no primeiro trecho, eu assinalei aqui para a busca da verdade. A gente realmente está sempre em busca da verdade. Logicamente que a verdade ela é sempre diferente para uns e outros, né? Mas a gente está em busca dela, né? Embora a verdade só esteja com Deus, né? Mas a gente está sempre em busca dela, né? O anseio do amor, todo mundo quer ser amado, né? Então a gente está sempre procurando isso, né? A alegria escassa, as alegrias já não são muitas, né? Mas a gente também está sempre buscando a alegria para a nossa família, para a nossa convivência. Então a gente está em busca disso também. O sonho de prosperidade, todo mundo quer ser próspero, né? De alguma maneira, né? Embora às vezes a prosperidade não chegue para todo mundo, mas a gente está sempre em busca dela, né? A ambição do conhecimento e da sabedoria, né? Da beleza e do poder, né? A gente está sempre em busca ou de todos esses 4 elementos, ou pelo menos 3 ou 2 deles a gente está em busca, né? A gente sempre quer ter o conhecimento, a sabedoria, que também às vezes não chegam para todos, até por falta da nossa dedicação, né? Do nosso empenho, né? Mas a gente quer essas coisas. E a necessidade da fé, isso nós temos em nós, que nós precisamos mesmo ter essa confiança em Deus, que ainda é muito pequena, né? A gente não faz um grande esforço para que essa fé seja verdadeira, né? Então nós estamos sempre buscando. Isso tudo resulta em aflições, em sofrimento para a gente, né? Aqui ele fala que a paciência e a restrita confiança em Deus transforma em êxito e em paz, né? Então, se a gente confiar em Deus, né, e ter paciência, isso de alguma forma vai se realizar. Talvez não nessa vida, mas durante a nossa jornada, né? Na complementação, ele fala que cada aflição representa um recurso que é para o nosso crescimento, né? Elas não estão aí de graça, até porque nós as provocamos.
na verdade. Se não foi nessa vida, foi em outras vidas, né? Então nós estamos passando aí o que nós arrumamos lá atrás, né? Para nós mesmos. Então o Emmanuel, eu fiz bem com o Kardec, mas quando o Emmanuel pergunta: quando surgiram um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Né? Então, nessa hora, lembremos-nos de que as aflições criadas muitas vezes por nós mesmos estão aí para nos ensinar. Né? Então, é uma coisa que nós já carregamos de outras encarnações. Né? Então, elas estão aí, são nossas companheiras. Né? Que a dor, o sofrimento vai ajudar a gente no progresso, né? Logicamente, quando a gente se cansa delas e começa a criar consciência que aquilo precisa mudar, né? Então a gente tem que ter esse esforço para que a gente possa exterminar aquilo que nos está prejudicando, né? Para que a gente possa caminhar com mais alegria, né? Com mais esperança, né? Em um futuro melhor. A garganta está pegando. Então nós temos um lembrete aqui da Joana de Ângeles, que ela fala o seguinte: toda aflição é processo de cobrança que chega ao tribunal da consciência, impondo reparação. Né? Então veja, a aflição não está de graça na nossa vida, né? Por melhor que seja ou por maior que seja. Né? Então são cobranças que a gente traz de passados recentes e, como eu disse, que nós também já aprontamos nessa própria vida. Né? Então ela está impondo uma reparação, né? Está impondo que a gente possa liquidar essa fatura aí, né? Então é um processo que a gente está sempre em movimento, né? E o Emmanuel continua lá, ele fala o seguinte: supondes acaso que o mestre dos mestres, né, Jesus, habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não receba o Salvador ingratidões e apodos é zombaria, né? Por parte das criaturas humanas, diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Né? Então, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Né? Ele permite que saldemos nossas dívidas conforme nossas possibilidades. Jesus está nos estendendo as mãos constantemente, não nos esqueçamos. Então a gente nunca pode pensar que Jesus está distante de nós, pelo contrário. Né? Jesus e os seus emissários estão sempre conosco, né? O nosso anjo da guarda, né? Os nossos espíritos protetores. Estão aí nos ajudando com intuição, nos dando conselhos, né? E a gente muitas vezes finge não ouvir, né? Porque eles acabam indicando caminhos e a gente, por escolhas mal feitas, acaba pegando outros, né? E aí a gente acaba sofrendo com isso, né? Então veja, antes a gente conhecer o mal que nos aflige, Jesus já conhecia os nossos males e sofria por isso, porque Jesus quer nos ver felizes, né? Toda a sua vida, né? E essa vinda ao planeta aqui há mais de 2000 anos atrás foi com esse objetivo de plantar a lei de amor entre nós, para que nós pudéssemos despertar finalmente, né? Para uma coisa melhor, né? E nós vamos indo, né? Estamos aí meio capengando, mas estamos caminhando, né? André Luiz fala o seguinte também: a angústia é inevitável em todo o processo de crescimento e mudança. Por quê? Porque às vezes, geralmente, a gente está numa situação e a gente acaba se acomodando, né? A gente está numa zona de conforto e não quer a mudança, porque a mudança exige trabalho, né? Renúncia, sacrifício, né? Mas eu quero melhorar de vida, mas eu não quero estudar, porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro e eu tenho que estudar à noite. Olha que coisa, né? Então, eu fico naquela vidinha, né? Então, eu vejo pessoas se sacrificando, né? Por alguns anos e melhoram de vida, né? Porque pegam um diploma e acabam progredindo de alguma maneira. Mas a gente, às vezes, não quer fazer isso, né? Lembra aquela história do cachorro que dormia em cima do prego, né? Então, ele chorava, mas estava lá, né? Mas por que ele não sentava? Porque não estava doendo suficientemente,
né? Então, quando as dores nos atingem de uma forma mais implacável, aí a gente dá um pulo lá do sofá e vai procurar resolver os nossos problemas, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ficando naquela vidinha, né? Naquela zona de conforto, porque não queremos mudar pelo trabalho que tudo isso dá, né? Mas sem esse trabalho não tem recompensa, né? Não tem mérito. Então a gente precisa sempre lembrar disso, né? E o Emmanuel continua dizendo o seguinte: não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo, né? Então, veja, no mundo de provas e expiações como o nosso, é comum que tenhamos aflições a vencer a todo momento. O importante é saber que não nos faltará a ajuda do alto, né? Então, é sempre essa história, né? A gente tem o sofrimento, precisa ter a fé suficiente para que essa ajuda possa vir do alto, e vem de várias formas, né? Vem na forma de uma sugestão, de apresentar um caminho novo, né? E a gente às vezes não dá bola porque acha que aquilo é uma bobagem, não vai dar certo, porque a nossa fé é muito pequena mesmo, né? Não tem, a gente precisa criar esse esforço dentro da gente, né? Porque se a gente não fizer isso, o sofrimento está sempre na nossa vida, né? Isso vai de alguma forma nos deixando doentes, né? Então a gente precisa ter sempre uma perspectiva na nossa vida, né? De mudança, evidentemente, para melhor, tá certo? O Emmanuel tem mais um trecho que eu peguei, que eu achei interessante, que ele fala o seguinte: a aflição é um dardo espiritual que nos impele à procura. Todas as descobertas que dilataram a alegria e a cultura no planeta nasceram na aflição de homens desajustados que souberam criar a renovação à custa do próprio sacrifício, né? Então, a aflição, o sofrimento, é uma coisa que nos empurra para frente, né? Porque se a gente não tivesse dor nenhuma, a gente ficava naquela mesma posição. Tá bom aqui, não tem nada me perturbando, né? Mas a dor, nesse planeta de provas e expiações, ela é, como eu disse, nossa amiga. Ela vai nos cutucando para a mudança, né? Então a gente vai vendo que aquilo vai nos incomodando e a gente vai buscando caminhos melhores, alguma solução para resolver aquilo, né? E ele fala aqui: as descobertas que dilataram a alegria e a cultura no planeta nasceram, né, na aflição de homens desajustados, né? Quer dizer, aquilo perturbava, né, a falta de alguma coisa, né? Perturbava aquela pessoa, que ele foi atrás de uma solução, né? Que são as grandes invenções, né? As grandes descobertas, que trouxeram para nós mais conforto, né? Mais alegria. Mas aquilo começou com uma aflição, não foi de graça, né? Aquilo começou com uma dor, né? Que foi incomodando, e a pessoa foi buscar uma solução e acabou beneficiando toda a humanidade, né? Bom, então, isso era o que eu tinha para hoje. Então, só concluindo, a gente tem que ter em mente que as aflições, elas vêm na nossa vida de vários tipos, de vários tamanhos, né? Então não adianta a gente achar que não tem aflição. Tem, né? Umas acompanham a gente há muito tempo, outras a gente vai criando pela nossa incúria, pela nossa falta de observação, né? Pelo fato de não saber enfrentar certas coisas, de não aceitar, né? Algumas situações. Então a gente vai criando isso na nossa vida e a gente precisa aprender a administrar essas coisas, né? Então, quando vier a aflição, a gente não se desesperar, né? Seja o tamanho que for a aflição, e saber que aquilo tem uma solução, que Deus está nos amparando sempre, né? E se aquilo é necessário para a nossa evolução, acima de tudo. Ok? Então, eu agradeço e vamos partir agora para a nossa segunda etapa.